It's fucking Ziz, bro. Aziz Shavershian, o cara que ficou conhecido no mundo inteiro como Ziz. Everybody asks, what the fuck is this about? What the fuck is up with those videos, cunt? You fucking up yourself, cunt. It's a fucking act. There is no Ziz. A história que eu vou te mostrar hoje é de longe uma das mais polarizadas e mais controversas no meio do fisiculturismo. E eu vou te mostrar ponto por ponto, sem filtro nenhum. Porque o Ziz carrega nas costas dele um paradoxo que é bem bizarro. Vocês acham que um dos maiores divulgadores do mundo do fisiculturismo foi o Ziz? Ou se vocês acham que ele é meio Não. superestimado? Superestimado. É? Ele foi um Toguro que deu mais certo um pouco assim. Ele nunca foi atleta profissional, nunca competiu, nunca pisou no palco do Mr. Olímpia para ser julgado. E mesmo assim, a influência dele atropela dezenas de campeões que viveram do esporte. Mas assim, mais na pegada sério de fazer dieta e realmente ter a concepção de querer botar um shape. Cara, ali molecão, 15 anos de idade, aí um brother meu, que inclusive esse rapaz tá ali atrás, né, o Vitor, sim. chegou pra mim e falou, mano, você já ouviu falar desse cara chamado Ziz? Para uma legião infinita de jovens, ele é o ícone absoluto de superação, a prova viva da evolução física de um garoto oprimido. Mas uma grande parte acredita que, na verdade, ele é o vilão supremo. Um cara que só ensinou uma geração a treinar pelos motivos mais fúteis possíveis. Ele motivou muita gente a começar, mas de certa forma ele também motivou, sei lá, né, de certa forma influenciou as pessoas a ir pro lado errado. O pioneiro do narcisismo tóxico, The only thing that matters in life is having a tan. do atalho químico precoce até a autodestruição. A gente aqui não pode usar o exemplo de uma pessoa que fez uso de recursos ergogênicos, foi pra festa, utilizou drogas que são ilícitas, que vão promover o efeito contrário ao que ele vinha fazendo na academia. Então é por isso que a gente nunca vai usar ele como exemplo do que é um bom atleta, uma referência. Como é que um garoto esquelético e isolado conseguiu reescrever as regras do jogo, criar o que hoje chamamos de influência fitness e virar uma lenda antes mesmo dos 22 anos de idade? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Então você que tá chegando aí, esmaga o gostei e confere a sua inscrição, porque dessa forma você mostra pro YouTube que você curte esse tipo de conteúdo e me dá uma força monstruosa pra gente continuar postando aqui nesse canal. Então, sem mais demoras, vamos dar uma olhada na ascensão meteórica e na queda trágica de Aziz Shavershian, o Ziz. Bora pro vídeo? O garoto invisível e o peso do bullying. A fundação de todo vilão ou herói começa com uma fratura na realidade. Aziz nasceu na Rússia em 1989, filho de um professor universitário e de uma cardiologista. Aos 2 anos de idade, a família migrou para a Austrália em busca de uma vida melhor, e durante muito tempo, Aziz foi o aluno que os pais sonhavam. Aos 5 anos, ele já demonstrava grande talento, ficando entre os 3 melhores do time de futebol. Só que conforme os anos se passaram, a genética cobrou seu preço. A verdade é que Aziz não crescia para os lados. Ele era, nas palavras dele mesmo, nas entrevistas antigas, ridiculamente magro. E isso aí transformou o cara em um alvo ambulante. I remember choosing gym as a sport in grade 11, and everyone was like, what the fuck are you doing here? You're a fucking skinny. And I was like, yeah, whatever. E o Ziz, ele era um garoto que era meio brilhante, cara. Na verdade, ele já chegou a ser capitão do time de xadrez, ele já chegou a ser o aluno mais inteligente dentre centenas de outros alunos também. Só que o intelecto não era suficiente para proteger o que acontecia no pátio da escola. O dinheiro do lanche, frequentemente, era roubado pelos colegas que faziam bullying com ele. Ziz voltava para casa com hematomas e marcas de apagadores sujos de giz que os valentões da escola atiravam nele. Naquele momento, é como se ele fosse a escória da hierarquia social adolescente. O típico garoto magrelo que todo mundo faz questão de lembrar que era inferior e pisar quando passa por perto. E foi exatamente esse cenário de impotência total que foi a motivação principal para que ele conseguisse mudar sua realidade. Ganhe até R$ 1.680 por mês entregando com o seu carro. E se você quiser aumentar seus ganhos, pode aproveitar as nossas... Mudar sua realidade. Das telas para o mundo real. Quando a realidade te mastiga todos os dias, você constrói um mundo onde é você quem é o dono das regras. E para Aziz, esse refúgio foi o World of Warcraft. Naquele universo digital, ele não era um garoto esquelético que apanhava no pátio. Na verdade, é como se ele fosse um rei. Ele passava dias inteiros trancado no quarto, nivelando seu personagem, buscando o poder que lhe faltava na vida real. Só que por mais forte que o seu personagem fosse, um rei virtual ainda é só um rei virtual e nada além de um fantasma no mundo físico.
E esse choque de realidade não demorou muito para vir como um soco no estômago de Aziz. Seu irmão mais velho, Said, já estava levantando ferro e arrastou Aziz para fora do quarto, para longe da escuridão dos computadores, direto para a cena das raves e das baladas australianas. Me and my brother Aziz, it's a beautiful relationship, you know. He was like my best friend. Like we weren't just brothers. Like we did everything together. We went to festivals together. We did each other's hair. We spray tanned each other. We listened to music together. We shared the same girls. We went to the same clubs. Foi lá, no meio da pista de dança, que a ficha de Aziz começou a cair. Ele ficou no canto percebendo como que as pessoas se comportavam naquela festa. E foi aí que ele teve um clique. Naquele momento ele conseguiu decifrar a natureza humana. Os caras que eram os que mais tinham moral, os que comandavam o respeito, que atraíam todos os olhares e que ninguém, sob hipótese alguma, ousava intimidar, tinham uma coisa só em comum. Todos eles, e eu repito, todos eles tinham presença física. O shape, no final das contas, era a moeda que mais importava naquele lugar que ele estava. Movido por um misto de cansaço e epifania, apenas aos 17 anos, ele tomou uma atitude que mudaria sua vida inteira. Ele decidiu vender sua amada conta do World of Warcraft por cerca de $500 e usou cada centavo para comprar a sua forria. Um ano inteiro pago na academia, meu amigo. Todo aquele reinado virtual que ele construiu durante muito tempo tinha acabado de ser destruído, mas por um propósito. A partir dali, a forja de Ziz começava a acontecer. Be a fucking sick cunt like Ziz, bro. That's what we fucking do, bro. That's what we do in this shit, bro. You wanna be a fucking little sad cunt? Antes do vídeo continuar, eu quero falar com você que não tá se sentindo bem com o shape que você tem, tá se sentindo acima do peso, precisa dar uma melhorada na imagem que você vê em frente ao espelho, e eu tô aqui pra te ajudar, cara. Eu tenho 100% de certeza que eu e minha equipe conseguimos te ajudar a chegar no seu resultado muito mais rápido do que você imagina. Igual o Pedro aqui, ó. Dá só uma olhada nessas duas fotos dele aqui, cara. Ele conseguiu perder 12 quilos em 6 semanas, completamente natural. Isso depois de chegar aqui na consultoria achando que não tinha mais jeito, tá? Protocolo de treino e dieta 100% personalizado pra você, para sua rotina, sem Ctrl+C, Ctrl+V, acompanhamento diário, não perde mais tempo. Escaneia o QR Code, tá aparecendo aqui na tela agora e me chama lá, vai direto pro meu WhatsApp, vamos trocar uma ideia, cara. Aproveitando, eu quero te lembrar que a Growth Supplement está te levando pro Arnold Sports 2026. Se você escanear esse QR Code que está aparecendo na tela agora, você já vai direto pro carrinho com o cupom Léo Araújo ativado, cara. E para você ir pro Arnold Sport, basicamente você precisa entrar no site, obviamente, confere o regulamento ali para você ver o passo a passo certinho, mas você basicamente vai precisar entrar no site, encher o carrinho e na hora de você fechar o pedido, se você fizer no Pix ou no boleto, 10% de desconto. Mas, como você fecha comigo e tá usando o cupom Léo Araújo aí que já vai ativado, você tem o máximo desconto que o site pode te oferecer, meu irmão. R$159 no boleto ou no Pix, o frete já é grátis. Se você botar na ponta do lápis, você vai ver que a decisão mais inteligente é comprar na Growth. Então entra no site, enche o carrinho, usa o cupom, que aí o melhor custo-benefício já tá garantido, meu irmão. É só aproveitar. A metamorfose e o pacto de sangue. Se você acha que ele simplesmente começou a treinar, você não entendeu direito como que funciona a mente de um garoto viciado em RPG. Aziz encarou o próprio corpo como se ele fosse um personagem que precisava subir de nível. A partir desse ponto de vista, ele canalizou toda aquela obsessão fanática dos jogos direto para biomecânica e para nutrição. He would pretty much keep it very basic, bro. He would stick to his WPI protein after training. And he would have his multivitamins, he would have his fish oils. He was always having fish oils all the time, like 10 capsules a day for his joints and stuff. So his WPI protein, his fish oils, and he did time to time at the start of his training take creatine. Now he stopped taking creatine and he stopped taking multivitamins. He just stuck with protein, WPI protein and fish oil. That's all he stuck with. É sério, cara, o que o Ziz e o irmão dele conseguiram fazer era algo completamente diferente da realidade na época que ele vivia. Por quê? Esse papo de influenciador fitness simplesmente não existia. E ele e o irmão dele catalogavam e organizavam toda a informação sobre fisiculturismo que eles conseguiam reunir nos fóruns, nas revistas, qualquer lugar que eles conseguissem ter acesso à informação sobre fisiculturismo. Os resultados desse primeiro ano de dedicação foram bizarros. Treinaram feito mutante todos os dias. Aquele garoto invisível começou a ganhar um certo volume de respeito. Só que a vaidade é um poço sem fundo.
Quando você prova do respeito pela primeira vez, você não quer só um pouco, você quer o domínio total, você se entrega. E foi exatamente aí que o Ziz cravou seu destino. Em uma postagem que ficou marcada na história da internet, ele publicou a foto de um físico colossal, seco, estético até o osso e fez uma promessa pública para a comunidade. Em um ano, apenas um ano, eu serei esse cara. A galera riu, né? Fisiologicamente, era uma missão impossível. Só que agora, a gente não estava falando mais do Aziz, aquele garoto que jogava RPG. Como a mentalidade tinha mudado, a partir daquele momento ali, nascia o Ziz que todo mundo conheceu. Só que ele estava apenas no início da construção do personagem. Definitivamente, ninguém esperava o que estava para acontecer ali. Sorry, bro. Double bicep. Now turn around and do it. A rebelião e o paradigma estético. Para cumprir essa promessa impossível, você precisa de alguns atalhos que nem todo mundo vai estar disposto a pegar. Um mês antes de fazer 19 anos, Aziz cruzou a linha do que divide o esporte da obsessão cega. Ele iniciou seu primeiro ciclo de esteroides anabolizantes. E o que chocou o mundo não foi o fato dele começar a usar. Afinal, o meio maromba já estava encharcado de química naquela época. O que explodiu a cabeça da galera de verdade foi a transparência quase que pornográfica com que ele falava sobre isso para milhões de jovens. So one day he was gaining weight at a ridiculous rate. Like we're talking like half a kilo to a kilo a week consistently for like 11 weeks straight. Because when you do a cycle of any performance enhancing drugs, you typically can gain anywhere between half a kilo to 1 kilo to 2 kilos a week for up to 10 weeks, of your cycle. So, to someone who's natural, that kind of weight gain is, you're not going to see that at all. No way. Só que o uso dos esteroides foi apenas o combustível para essa mecânica toda aí. A verdadeira genialidade dele, e na verdade uma das coisas que gerou muita controvérsia na história de Ziz, foi que ele olhou para os caras do palco do Mr. Olympia, viu aqueles caras densos, grandes, secos, trincados e falou, velho, isso aí não atrai ninguém, isso aí não é legal. Ele pensava, ninguém quer ser igual um Jay Cutler, um Ronnie Coleman da vida, ninguém quer ser assim. Do you think Ziz was like aiming to compete one day, like as an athlete for like bodybuilding, doing like shows? That's a good question you ask, man. Yeah. Because we all know that Aziz actually was against competitions, and he wasn't really big on the whole idea and notion of competing and being on stage and all that. But again, like it's all like word and talk. Like we don't know what he would have been like today. You know what I mean? E por conta disso, ele iniciou uma ressurreição dos padrões divinos da Grécia Antiga. O foco não era mais o tamanho absoluto, era a proporção e a estética perfeita. Costas de naja, cintura de vespa, ombros como se fossem de armaduras. E mais do que isso, ele quebrou a maldição do rato de academia antissocial. Por quê? O físico dele não era para ficar escondido debaixo de um moletom comendo um frango gelado no vestiário de uma academia. Ele usava o shape dele como se fosse um acessório de luxo para ser desfilado sem camisa e nos festivais. Se você quisesse encontrar o Ziz, era só ir nas praias cheias no dia de sol ou então em alguma festinha. Era certo de encontrar o cara lá. E o cara não criou só um shape não, velho. Ele criou um movimento completo. Na verdade, foi The Aesthetics Era, que foi o movimento batizado por ele, né, como a Era da Estética, sacou? Tanto ele quanto o grupo que andava com ele, os caras investiam pesado nesse código de vida aí, nessa filosofia. Só que, por exemplo, o Ziz, ele não era atleta. Acho que nem sei se competiu, né? Mas o cara tinha uma definição. Só o irmão dele. Só. Ele tinha uma linha, né? Os gominhos, tudo definido e tal. Sim. Então entra nessa polêmica. Até que ponto esse cara é bom ou ruim? Porque ele só ia pra balada, ficava com as meninas, não sei o quê. Mas, pô, esse era o estilo de vida dele. Só que ele defendia que treinar era bom, que treinar fazia bem, que treinar fazia ele ir pro rolê e pegar a mulherada. O troll intocável e a armadura de vaidade. Com a estética de um deus esculpida a ferro e química, ele precisava de um nome para assinar a obra. E definitivamente ele não podia usar o nome do garoto que jogava RPG. Aziz estava longe demais do ícone que ele queria se tornar. E nesse momento, ele começou a assinar o seu nome como Ziz. Every little fucking hater's gonna hate, bro. You never be like Ziz, bro.
So I'm fucking sick, cut, mate. I'm fucking sick, cut, mate. Ele entendeu antes de quase todo mundo como o algoritmo do ódio funcionava na internet. O cara ligava a webcam em site de bate-papo aleatório e encarnava o maior narcisista babaca egocêntrico que a humanidade inteira já tinha visto. Inclusive, eu lembro do momento que eu conheci a história do Ziz e foi através desses vídeos onde a personalidade dele não era uma personalidade muito bacana. E eu vou te falar, cara, eu não ia nem um pouco com a cara desse momento da carreira dele, da vida dele. Ele era teatral, fazia poses, ignorava as pessoas, soltou alguns bordões que chegaram a virar tatuagens pelo mundo inteiro. Think about the tribute everybody does with Ziz tattoo on the chest. Because lots of people in Brazil, bro, lots of people in Brazil did that tattoo. What do you think about it, bro? Like, it's honestly, bro, it's fucking, like, I can't put it into words what it feels like. It's like, it's really hard to put into words exactly how the kind of feelings you feel when you see that kind of stuff, but it's crazy, bro. It's fucking crazy. E por conta desse personagem sem noção, as críticas choviam aos montes. Os moralistas repudiavam completamente. Fisiculturistas à torta e à direita chamando o cara de um frango inútil. Do fitness pra isso? Sim, com certeza. Tem que haver um segredo pra isso ficar famoso. Eu acho que eu sei. O shape não era. Eu acho porque que o shape dele era um shape mais ou menos. Esse shape tem em qualquer praia, cara. Esse shape é aquele shape do cara que come pouco, treina abdominal e faz musculação. É só não esse daí tem cara que catando latinha tem um físico melhor do que o dele. Exato. Pelo amor de Deus, não cara. era o shape. Haters que dedicavam horas do dia simplesmente pra ir lá e ofender o cara. E quer saber qual que era o efeito que isso aí tudo surtia em cima dele? Ele dava gargalhada e convertia cada gota de ódio em rios de engajamento. Porque se tem uma coisa que todo mundo tem que admitir, é que definitivamente ele conseguiu trollar a internet inteira daquela época. Só que aqui que a narrativa ganha uma distorção absurda. Distorção essa que foi causada pelo próprio Ziz, mas é algo interessante a se perceber. As pessoas que rodeavam ele, que estavam na rotina dele, que tomavam café, que comiam com ele, que conviviam diariamente e passavam as dificuldades do dia ao lado de Ziz. Todos esses revelavam que essa arrogância estrondosa era nada além de uma ilusão de ótica. Tudo desenvolvido para manter a imagem de um personagem que, na verdade, era uma armadura de titânio criada para proteger o núcleo daquele garoto assustado e inseguro que sofria bullying no colégio. Todos eles diziam que o Ziz na frente da webcam era um ser celestial, invencível, aquele personagem que não pode abaixar a cabeça para nenhum humano comum. Já o Aziz, quando a câmera desligava, ele desencarnava do personagem e as pessoas falavam que é como se ele não conseguisse aguentar o peso da própria criação e ficasse muito próximo de entrar em um colapso. For those that knew Aziz personally, he was a completely different person than what you saw online. You know, he was goofy, he was dorky, he was funny, he was sweet, charming, like amongst all the confidence and all the self-love, he was also a very insecure guy. He had many times in his life where he was, you know, he was down in very tough places. We never saw that side. O coquetel do caos e o alvo nas costas. Só que sustentar o ego de um semideus na internet exige um combustível que a biologia humana simplesmente não consegue fabricar. O treino do Ziz era insano, focado em volume brutal, esmagando ombros, peitos e costas para manter aquele V-tape rasgado o ano inteiro. Só que nesse caso, o ferro era menos da metade da equação. O resto era uma roleta russa química que nem ele conseguia medir os danos que poderia causar caso ela disparasse. Ele não estava apenas abusando dos anabolizantes mais agressivos e dos diuréticos para manter a pele colada no músculo, não. O absurdo do personagem Ziz é que ele fundiu o submundo do fisiculturismo com o submundo das raves. I've been caught up in the recent weeks immersing myself again back into the game, especially since it now has a mobile version that's sharing progress. Das raves. In terms of performance-enhancing drugs, his favorite choice was testosterone propionate and trenbolone acetate, which, if any of you guys know, they're both very good cutting steroids. Which, you know, if you use them in conjunction together with a good diet and good training and you're consistent, you can see really, really good results, you know. Só para você ter uma ideia, o cardápio diário misturava, além dos esteroides anabolizantes, quantidades absurdas de MD,
quantidades enormes de cocaína. Sem falar da quantidade absurda de álcool que ele mandava pra dentro nos festivais que ele ia, que duravam até dias. Ele tava queimando a vela pelos dois lados do maçarico, meu irmão. E quando você injeta essa quantidade de texto e muito estimulante num garoto que acabou de descobrir o que é ter poder, aí o filtro social vai embora, meu parceiro. O personagem extravagante da webcam foi pras ruas e as atitudes mais absurdas começaram a se acumular. Ele andava nos festivais esbarrando nas pessoas de propósito, peitava seguranças, desdenhava de quem não tinha shape e agia como se ele fosse o dono da Austrália inteira. I know guys like you guys swear by some of the things he says, but you know, keep in mind he was very, very young when a lot of the fame and a lot of the things came to him. So as we know, towards his later years, he was actually getting more humble and more about helping people with his following and his you know, this big following that he gathered. You know, at the start he was very, very cocky, but once he saw the power that he had and the reach that he had, he actually turned and harnessed that power into helping people, you know what I mean? Só que, como você bem sabe, a vida não é, nem acontece numa janela de chat onde você pode fechar e simplesmente esquecer tudo que aconteceu ali não, meu parceiro. A coisa começou a ficar feia porque o comportamento inconsequente do Ziz colocou um alvo enorme nas costas dele. Em um dos episódios mais polêmicos e assustadores dessa época, a violência virtual se materializou. Durante um festival, o que era para ser uma festa virou uma caçada de filmes de terror. O próprio irmão, Chelsea Bra, relatou o terror do acontecido. Do absoluto nada, 3 caras emboscaram Aziz pelas costas. Eles não queriam roubar nada, eles queriam, na verdade, o troféu de ter espancado o Ziz para todo mundo ver. Um dos caras socou covardemente a cabeça de Ziz por trás e essa agressão brutal e gratuita era só para provar um ponto. Naquele momento, aquele garoto que construiu um físico impenetrável para parar de apanhar na escola, agora estava apanhando na rua e justamente por causa do físico daquele personagem que ele chegou a criar. Parece que a brincadeira de garoto tinha acabado e o sangue era de verdade. These 3 guys jumped my mate Adam from the back of behind him and started punching into him, like bashing him for no reason. Is that any way to fucking live life? Not being able to fucking go to a festival that you enjoy with your mates, with your girls, to listen to the music, to have fun, and you gotta worry about fucking dickhead pieces of shit trying to fucking jump you and punch you just to get a name for themselves? A paranoia e a queda livre. E a fama é uma droga, né, meu irmão? E ela cobra um pedágio que vai direto na sua sanidade. Quando você se torna um monumento vivo na internet, o mundo real passa a te tratar como se fosse um troféu de caça. Depois de ter sofrido as emboscadas e ser agredido na covardia, a mente do Aziz começou a se estilhaçar lentamente. Aquele cara que construiu um físico de titânio para nunca mais ser humilhado, ironicamente, perdeu a própria liberdade. Ziz simplesmente não conseguia mais respirar em paz, porque o medo de sofrer um novo ataque por conta dos ataques que já tinham acontecido começou a ganhar um espaço absurdo na mente dele e começou a tomar conta das ações do cara. Os relatos dos amigos confirmam o absurdo. O deus da estética não conseguia dar mais um passo fora de casa, sequer ir ao shopping center sem estar acompanhado de 2 ou 3 armários da equipe da estética. Por quê? Não se sabe se é por conta do abuso de substâncias ou porque ele realmente foi perseguido, mas o que acontece é que o escudo de músculos que ele tinha construído tinha virado uma prisão de carne. He was too scared to walk by himself. He was too scared to go to shopping centers by himself. That's what you people don't understand. That he needed to bring 2 or 3 of his mates everywhere he went just because of the anxiety and the paranoia that he used to get from going out. Tentando manter a aura de perfeição intocável, mesmo com a cabeça em pedaços, a engrenagem química girava cada vez mais rápido. Said, o irmão, começou a perceber que o desgaste físico em Ziz estava alcançando níveis bizarros. Ele já não parecia mais ter 21 anos de idade só, a pele do rosto não parava de envelhecer, a respiração ficava densa, barulhenta e muito pesada durante a noite. E esses aí, como você já sabe, são os velhos sinais de um sistema cardiovascular pedindo arrego no meio da madrugada. Tudo isso piorado por conta do excesso de anabolizantes com substâncias químicas, sem contar o monte de estimulantes e substâncias recreativas que ele usava para manter a imagem do personagem intocável que era o rei das noites. Beleza, o físico estava impecável, a máquina humana estava até rodando, só que o motor estava derretendo por dentro. O mistério de Bangkok e a sauna da morte. What are you doing? I'm laughing.
Why are you laughing? Don't cry. It's alright. What's wrong? Come on. What's wrong? Fuck you. No, tell me what's wrong. Talk to me. I'm here for you. Forgot to have my protein shake. You've got to have your protein shake. Yeah. Nah, come on. What's the real reason, Az? Come on, tell us. Talk to me. You know why, bro? Yeah, tell me. Huh? Don't you want to tell me? No. Come on. Express your feelings to me. Fuck this, let's go to the legs. Julho de 2011. Exausto, paranoico e sufocado pela própria lenda, Aziz precisava puxar o plugue da própria tomada. Ele fugiu sozinho para a Tailândia em busca de um mês sabático para ver se conseguia colocar as ideias no lugar. O objetivo era simples e desesperado: afastar o demônio do Ziz e tentar encontrar o que tinha sobrado do garoto Aziz. Ele tentou forçar na marra um reset na sua cabeça, no fígado e nas cobranças que o mundo fazia naquele momento. A passagem já estava marcada para o dia 5 de agosto, só que em uma troca de mensagens que foi revelada bem depois com o irmão dele, Aziz decidiu que ele ficaria um pouco mais na viagem, prolongando dessa forma a sua estadia por mais um pouco. Do outro lado do mundo, Said sentiu um calafrio instintivo, aquele pressentimento que só o sangue consegue compartilhar. Said respondeu: "Volta pra casa, cara. A família tá com saudade de você." E essa foi a última vez que os dois se comunicaram. No PicPay tem empréstimo para negativado. Você contrata direto pelo app. 3 dias depois, no final da tarde de 8 de agosto, a polícia australiana bateu a porta da casa da família Chaverchian, entregando o pior pesadelo de uma mãe em formato de atestado de óbito. Aziz, aos 22 anos de idade, tinha sofrido um colapso fulminante dentro de uma sauna em Pattaya. O laudo oficial apontou uma falha cardíaca colossal, resultado de uma condição congênita severa que ninguém sabia que Aziz carregava. Nesse momento, uma bomba relógio genética que foi turbinada por conta da mistura do excesso de calor, do excesso de desidratação, da mistura do excesso de uso de substâncias químicas e recreativas, esteroides pesados. Tudo isso potencializado pelo uso de diuréticos, essa bomba não aguentou e explodiu. A well-known Sydney bodybuilder has died after collapsing in a sauna in Thailand. Doctors say the 23-year-old had an undiagnosed heart condition, but some say a growing obsession with body image is dangerous. To his 80,000 fans across the world, this was Ziz. Aziz Shavershian was a young bodybuilder not afraid to show off his strength. His showboating antics earned him fans and critics everywhere. You want a photo? Yeah, okay. Want a photo? Yep. Wow. But while holidaying in Thailand last week, he collapsed in a sauna and died. It's caused an outpouring of grief online. His brother Syed posted, "R.I.P. brother, I love you so much. It wasn't supposed to be like this." E no submundo da musculação, o silêncio grita. Entre áudios vazados posteriormente pelo próprio irmão e respostas evasivas a entrevistas, a sombra de algo mais obscuro paira sobre aquela sauna. As teorias sobre a overdose de narcóticos varridas para baixo do tapete ou os limites ultrapassados na noite tailandesa sobrevivem até os dias de hoje. He had bruises on his face, he had blood on the back of his head. It was fucking horrific, man. I don't know how this happened, man. I still think fucking something happened in Thailand, man. O fato incontestável é que ali, a luz do maior fenômeno da era digital apagou. A queda de Ziz deixou um buraco obscuro na comunidade. Said, devastado, afundou-se em depressão e perdeu mais de 10 quilos de pura tristeza, até decidir se levantar e jurar que o legado do irmão não morreria junto com ele. Aziz Sergeyevich Shavershian, my younger brother, he recently passed away in Thailand, and it's been tough, and I miss him. E é aqui que a gente chega no cerne desse vídeo documentário. Por que que depois de 10 anos nós ainda estamos falando de Aziz Shavershian? Por que que a gente ainda tá falando do Ziz, cara? Sendo brutalmente honesto com você aqui, o Ziz não era um santo.
Os críticos apontam pro cara falando que ele não fazia nada além de reforçar o narcisismo tóxico, de que ele era nada além de um viciado em substâncias e que ele não levantava uma bandeira legal pro esporte, nem pras pessoas, pros jovens. Só que a verdade mesmo sobre Ziz é que ele acabou brincando de Deus com o próprio físico. Ele manipulou a química do próprio corpo sem saber do preço que poderia pagar. Dobrou a aposta com substâncias recreativas pesadas e o cassino da vida cobrou a fatura com a alma dele. A história de Ziz é repleta de relatos de vaidade, venenos e uma ascensão social repleta de motivação. Não tem como olhar para todos os momentos da vida de Ziz e não perceber o que aconteceu ali. Ignorar a magnitude do que ele fez é ser cego ou então, no mínimo, hipócrita. Goste você ou não, Ziz conseguiu conectar a alma de milhões de garotos que até então eram invisíveis. O que ele ensinou para esses garotos não era apenas contrair o bíceps, entende? Ele provou que não importa o quão patético ou humilhado alguém já tenha feito você se sentir, que a força para mudar tudo e esculpir uma nova realidade está nas suas mãos, que você consegue rasgar as correntes da genética e exigir respeito de quem não te respeitou antes. Todos nós vamos conseguir. Essa frase nunca foi sobre ficar gigante, era sobre se recusar a ser mais uma vítima da sociedade. O físico blindado de Ziz não foi suficiente para curar os fantasmas da cabeça do Aziz. Ele é o aviso mais sangrento de que a química não resolve a alma. Só que, simultaneamente, ele também é a inspiração definitiva de até onde o espírito humano consegue ir quando se revolta contra o próprio destino. Agora, o juiz é você. Quando você olha para o legado do Ziz, o que você vê? Você vê um cara que não merecia ter a fama que tem, um vilão que empurrou uma geração inteira praticamente pro abismo, né? Ou o sacrifício estético dele valeu a pena no final das contas? Desce aqui nos comentários, não precisa passar pano, o cara pode ser 100% sincero. Eu quero saber o que você achou sobre isso aí, beleza? Se inscreve no canal aqui embaixo, confere sua inscrição, esmaga o gostei e eu vejo você no próximo. Até!